Olá, eu sou Gustavo Lopes Pires de Souza. Tive a honra e a satisfação de trabalhar com vocês, de falar um pouquinho sobre o direito esportivo. E agora a gente está aqui para a parte mais legal dessa maratona Jusdesportiva. É a parte que a gente vai debater com os alunos, responder as dúvidas, responder as perguntas. E é a parte mais legal porque é a parte que eu me sinto mais jovem. Afinal de contas, nada do que estar com os jovens para se sentir mais jovens. A gente está aqui com o Arthur, com a Elizabeth, com o Douglas, né? Os dois têm nome de craque de futebol, ela tem nome de rainha. E eu estou aqui para responder aquelas perguntas que vocês entenderem cabíveis, as dúvidas que vocês tiveram ao longo desse curso e também para esclarecer quem está assistindo a gente, algum detalhezinho ou outro em termos de legislação, de norma, algum caso concreto, enfim. Fiquem à vontade aqui, a palavra é com vocês. Eu vou começar pelas damas, não vou começar na ordem cronológica, vou começar pela Elizabeth, aí depois eu distribuo para os rapazes. Me diz, Elizabeth, o que você gostaria de apontar aí para a gente debater? Bom, professor, eu gostaria de saber quanto à Lei Pelé, que faz uma diferenciação entre o regime jurídico ao qual submetem os atletas profissionais e não profissionais. Entretanto, a característica contratual é somente dos profissionais? Os não profissionais também podem ter contrato? Essa pergunta é bem legal. E a Lei Pelé estabelece que considera-se atividade ou desporto profissional aquele que existiu um contrato formal de trabalho. Ou seja, um contrato escrito, formalizado, é requisito para se considerar aquela modalidade e aquele atleta profissional. Pois bem, o atleta não profissional é aquele que não tem um contrato formal de trabalho e que, portanto, não recebe uma remuneração, um salário pelo trabalho. Ou seja, contrato de trabalho, o não profissional não pode ter. Agora, não obstante não possa ter um contrato de trabalho, o não profissional pode ter contrato de patrocínio, ele pode ter ajuda de custo, o que ele não pode é ter um contrato de trabalho. Então, sendo bastante objetivo, o não profissional pode ter contrato, sim, não contrato de trabalho ou de remuneração pelo serviço prestado. Ele pode ter um contrato de patrocínio, de auxílio ou algo nesse sentido. Ok? Douglas? Em 76 teve a criação da Lei 6.354, a relação de trabalho dos atletas profissionais de futebol. Queria saber se houve alguma mudança logo após a criação da Lei Pelé. A Lei Pelé trouxe uma série de mudanças, né? A Lei Pelé, ela acaba modernizando a nossa atividade de futebol e a nossa atividade profissional no que diz respeito ao contrato de trabalho especialmente. O mais interessante nessa história toda é imaginar que lá nos anos 70 ainda existia a figura do passe. O que era o passe? O passe era aquele instituto jurídico segundo o qual o atleta estaria vinculado a um clube de maneira eterna. Então, por exemplo, o atleta A tinha um contrato com o clube B por 3 anos. Uma vez vencido esse contrato, ele não sendo renovado, o atleta, para poder escolher um outro clube para jogar, teria que pagar o valor do passe para o clube anterior. Senão ele não podia jogar, senão ele não poderia trabalhar mais. Para muitos, isso era um esquema quase que de escravidão, porque o atleta ele não tinha contrato em vigor com o clube, mas ao mesmo tempo não podia assinar com outro, se não fosse pago o passe. Agora, com a nova realidade, a gente continua tendo esse contrato com prazo determinado, entretanto, uma vez encerrado o contrato, então o contrato de 3 anos, acabou o contrato, eu estou livre. Eu não vou assinar com o meu antigo empregador, mas eu posso assinar com qualquer outro que eu queira por aí afora. Então, a grande mudança, a mudança mais significativa que a gente teve no que diz respeito à relação de trabalho do atleta profissional, é essa questão do passe ter sido extinto. Vale dizer que a história do passe ter sido extinto não foi uma iniciativa brasileira. E o passe também não era um instituto brasileiro. O mundo todo trabalhava com a ideia do passe. Até que um atleta chamado Bosman, lá, salvo engano, suíço, lá na Europa, não pôde assinar com outro, ele estava com o contrato encerrado, mas não pôde assinar com outro clube. Ele foi no Tribunal Europeu e conseguiu a liberação por parte do Tribunal Europeu. Aí, dali para frente, o futebol começou a mudar. A partir do caso Bosman, para cá, tudo começou a mudar no que diz respeito ao passe. Inclusive, caso vocês tenham curiosidade de aprofundar, o pessoal também, se pesquisar, caso Bosman, é um caso bem interessante, historicamente bastante interessante. Ok? Arthur? Então, professor, a entrada do desporto no ordenamento jurídico brasileiro se deu através do decreto número 3.199 de 1941. Eu gostaria de saber qual era o contexto histórico da época e o que motivou essa atividade legislativa. Que legal, Arthur. É muito legal falar de história. Eu costumo dizer que
A história nos ajuda a não cometermos mais os erros do passado e nos ensina muito sobre o presente e sobre o futuro. Em 1941, a gente estava sob a égide do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que muito embora não fosse um Estado nazista, de fato não era, ele guardava algumas identidades, algumas semelhanças ideológicas com o Estado alemão, pré-Segunda Guerra. E justamente a razão disso, o Decreto-Lei de 1941, ele tinha algumas nuances que demonstravam a intenção do Estado Novo de utilizar o desporto como forma de promoção da raça brasileira, como uma forma de promover o Brasil pelo mundo afora e como uma maneira de mostrar pelo mundo afora que a raça brasileira é superior às demais. Vale destacar que o esporte tem muito dessa possibilidade mesmo de vender boa imagem de um país para o mundo. Há um estudo que aponta que, após a Copa da Alemanha de 2006, se fez um estudo de simpatia do povo alemão pelo mundo afora, e eles atingiram índices de simpatia nunca antes alcançados desde a Segunda Guerra. E um outro fato interessante é que a Alemanha também dobrou o número de turistas pós-Copa do Mundo. Então o esporte tem muito essa função, sim, de promover o país e o seu povo para o mundo. Agora, ele não pode ser utilizado, e aí era uma visão especialmente nazista, como forma de promover uma raça, um povo com relação aos demais, tratando os demais como inferiores. E aí era esse o contexto histórico que a gente tinha naquela época, naquele momento, e que, de certa forma, motivou a criação e a elaboração dessa norma. Vamos voltar de novo o ciclo, vou novamente começar pelas damas. Elizabeth. Bom, professor, eu gostaria de saber se, em caso de rescisão contratual mediante pagamento de multa, é possível em que o atleta impetre habeas corpus contra o clube. O habeas corpus é bem legal, é bem interessante, porque quando a gente vai estudar lá o direito constitucional, né, os remédios constitucionais, a gente vê que o habeas corpus é utilizado contra violação ao direito de ir e vir, né, habeas corpus, corpo livre. E de uns tempos para cá, o habeas corpus, inclusive o primeiro caso, isso ganhou uma grande repercussão, o habeas corpus tem sido utilizado, isso é uma construção jurisprudencial, né, o TST já reconheceu e já concedeu alguns habeas corpus nesse sentido. Essa construção jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus pode sim ser utilizado para liberar o trabalhador e garantir a ele o direito de trabalho. Então, vamos pensar numa situação hipotética de um atleta que, porventura, não tenha mais o contrato de trabalho e que, por alguma razão, o antigo empregador esteja criando embaraços, nesse caso, pelo seu caso, ele até pagou a multa, né? E que ainda assim o clube empregador ainda esteja criando embaraços para ele continuar trabalhando. É sim, repito, uma construção jurisprudencial, é sim possível impetrar o habeas corpus com boa chance de conseguir sucesso. Vale a pena falar, gente, até para quem não está nos assistindo, que a gente fala muito de jurisprudência, né, que os tribunais formam jurisprudência. Mais importante do que os tribunais na formação de jurisprudência são os operadores advogados do direito, porque é o advogado que leva a nova situação para o tribunal. Então, por isso que quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se preparar para buscar melhores formas de atender o cliente, maiores serão as grandes decisões dos tribunais, né? Então, os advogados dos tribunais têm que fazer um bate-bola legal, já que a gente está falando de direito esportivo, igual no futebol, né? Os advogados dão uma assistência legal para os tribunais marcarem os gols. Então, Douglas, agora a bola é com você. O que você tem de legal para perguntar para a gente aí? A Lei Pelé incentivou os clubes brasileiros a investir mais na base, no seu futebol com os atletas sub-11, sub-10, sub-17, para que futuramente, na venda desses jogadores, eles poderiam adquirir pelo menos uma parte do dinheiro da sua venda, do clube atual dele. Douglas, se você me permitir, eu vou fazer um pequeno ajuste. A gente fala coloquialmente no dia a dia sobre venda de jogador, sendo que, na verdade, os jogadores não são vendidos porque eles não são mercadoria. Na época do passe, sim, tá? Utilizava, estou vendendo, não o jogador, mas o passe do atleta. Hoje não se vende o passe do atleta. O que acontece hoje? Quando um atleta sai de um clube para o outro, mediante pagamento, o que está se pagando, na verdade, é uma multa pelo descumprimento contratual. Né? Então, é como se você tivesse alugado um imóvel e quer devolver antes do fim do prazo. Você vai devolver, mas vai ter que pagar uma multa. Ou vice-versa, né? Se você está no imóvel e o proprietário quer o imóvel antes da hora, ele vai ter que te pagar uma multa para você sair. Então, essas transações envolvendo os atletas, especialmente futebol, que
que circula mais dinheiro, nessas transações que envolvem esses atletas, quando o atleta sai de um clube e vai para o outro mediante um pagamento, não é uma venda de nada, na verdade é o pagamento da multa contratual, que é o que acontece corriqueiramente. É importante isso porque é óbvio que coloquialmente a gente acaba utilizando esse termo, mas vocês, como já operadores do direito, né, o Douglas está no 5º período, 3º período, a Elizabeth está no 5º período, o Arthur no 7º período, vocês já começam a ser formadores de opinião. Então, às vezes, o que vocês falam já acaba tendo uma repercussão um pouquinho diferente com os amigos, com os familiares. Então, é muito legal utilizar essa terminologia de maneira mais correta, né? Então, o que a gente tem, na verdade, não é venda, é pagamento de uma rescisão. Bom, mas respondendo a sua pergunta, a Lei Pelé, ela não teve o condão de incentivar a formação, não necessariamente. Aliás, eu costumo dizer que a legislação brasileira desestimula a formação. Você se, poxa, Gustavo, mas por quê? Olha, a Alemanha, atual campeã do mundo, o que a Alemanha fez? Desde antes de 2006, a Alemanha tem feito nos seus campos de treinamento a preparação de jovens, crianças com 10, 11, 12, 13, 14 anos. Aqui no Brasil, eu posso tentar formar esses atletas? Até posso, tem as escolinhas. Entretanto, eu não consigo fazer um vínculo contratual. É proibido fazer um vínculo contratual. Segundo a Lei Pelé, só se pode fazer o vínculo contratual a partir dos 14 anos. Então, aqueles clubes que, porventura, investirem em jogadores crianças, eles não têm a certeza que o seu investimento será devolvido, porque não tem como criar um vínculo com ele. Então, o grande problema que a gente tem hoje, que desestimula a formação, não é uma falta de incentivo de retorno financeiro. É uma disposição, inclusive, constitucional, no sentido de que só pode trabalhar a partir dos 14 anos, ainda assim como aprendiz. E a Lei Pelé, naturalmente, tem que seguir a Constituição e segue essa mesma linha. Vale até dizer que quando a gente fala em indenização por formação ou mecanismo de solidariedade, a normativa da FIFA para as transações internacionais trata a partir dos 12 anos. Então, já puxa um pouquinho para mais jovens. O que se tem na Lei Pelé e que pode se estimular, eu até acredito que não estimula tanto, não, mas pode, de certa forma, estimular, é o que a gente chama de mecanismo de solidariedade, que é aquela contrapartida, um percentual de até 5%, de que o clube tem direito em todas as transações que o atleta fizer para sempre. Então, o atleta foi do clube A para o B, pagou sua multa rescisória. Quando ele foi do B para o C, 5% daquela transação vai para o clube que formou. Mecanismo de solidariedade. Foi do C para o D, 5% vai para ele, do D para o E e assim sucessivamente. Então há sim essa previsão na Lei Pelé. Eu, como eu já mencionei, francamente, eu não entendo que isto seja necessariamente um incentivo à formação. Para mim, incentivar a formação é pegar os meninos da base. Fisiologicamente é importante formá-los desde muito jovens. Vamos dar uma pausinha para o pessoal de casa respirar e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco e onde a gente vai tentar auxiliá-los com outras perguntas. Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta, rapidinho. Olá, pessoal, estamos de volta, falei que ia ser rapidinho. Vamos continuar aqui o debate com os nossos amigos, estudantes. Arthur, Elizabeth e Douglas, do 7º, 5º e 3º período de Direito, futuros juízes, promotores, advogados. Em breve estaremos aí circulando juntos pelas casas judiciais. E vamos voltar às nossas perguntas. Eu estou muito satisfeito, eu estou sentindo que vocês realmente aprenderam bem a disciplina, prestaram bastante atenção. As perguntas estão bem legais, bem interessantes. E aí eu queria ouvir a próxima, naturalmente começando pelas meninas, a próxima pergunta começando pela Elizabeth. Bom, professor, retomando o assunto do bloco anterior, eu gostaria de saber a diferença entre a prática desportiva formal e não formal. Tá, ok. Legal. Bom. A gente terminou, né, o bloco anterior falando da prática. A prática desportiva formal, prevista na Lei Pelé, é aquela, como o próprio nome sugere, formalizada em regras. Então é aquela que você tem regras de disputa, que você tem regulamentos de disputa. Então uma competição de futebol, Campeonato Brasileiro, por exemplo, de futebol, ou de basquete, ou de voleibol. Já a prática não formal é aquela que ocorre independente da existência de regras, de formalidades. Então é o Cooper no final de semana, é a caminhada, às vezes aquela peladinha no clube, final de semana, em que as regras às vezes são até meio que inventadas na hora, né? Que tem um caráter estritamente lúdico de saúde. Então elas não são formalizadas, não existe ali nenhuma regulamentação, nenhuma normatização.
E a gente falava sobre a importância do Estado fomentar. É muito legal que o Estado fomente essas caminhadas, essas corridas lúdicas, com o intuito de esporte mesmo, que são essas atividades ditas não formais. Fala, Douglas. Mas sobre o Estatuto do Torcedor, se o poder público pode ser acusado de infringir o Estatuto do Torcedor, quando, tipo, um exemplo, o time X está jogando contra o time Y e ocorre uma briga entre as torcidas. E o time mandante que acaba sofrendo por infringir o Estatuto do Torcedor. Mas se ele acusando o poder público por não ter colocado um número de policiamento necessário no dia da partida. Legal, sinal que você acompanha o futebol, são fatos que ocorrem, infelizmente, quase todos os finais de semana. A violência é uma grande batalha que a gente tem no esporte, né? A gente sabe que, estatisticamente, Brasil e Argentina são os países que mais matam por causa do futebol no mundo. Então, é uma estatística que a gente é meio que líder sem querer ser. E o Estatuto do Torcedor, aliás, eu adoro falar do Estatuto do Torcedor, que o meu primeiro livro foi sobre o Estatuto do Torcedor. É um tema que eu adoro estudar. E até hoje eu estudo a violência com bastante cuidado, ou o combate à violência. E é bem interessante a gente pensar que o Estatuto do Torcedor ele pode sim ter o condão de auxiliar o combate na violência. Só que a gente tem que lembrar de umas coisinhas. Primeiro, o Estatuto do Torcedor ele tem a figura do consumidor. Quem é o consumidor nos termos do Estatuto do Torcedor? Toda pessoa que acompanha ou aprecia alguma modalidade esportiva. Então o consumidor é bem amplo, né? Não é só quem compra o ingresso. E quem é o fornecedor? O clube mandante da partida e, solidariamente, a entidade organizadora da competição. Então, se é um campeonato brasileiro de futebol, por exemplo, quem organiza o campeonato brasileiro e o clube que está mandando aquela partida. Eles que são os fornecedores. Poxa, Gustavo, onde que entra o poder público? O poder público não entra como fornecedor do evento. Aí eu posso acionar o poder público? Posso. Bom, primeiro que o Estatuto do Torcedor estabelece uma série de regras de conduta para o poder público. Uma delas é promover uma espécie de plano de ação de organização dos jogos e dos eventos esportivos, para que a taxa de policiamento, o transporte público seja adequado. E segundo, porque o artigo 37 da Constituição estabelece a responsabilidade objetiva do Estado no caso de dano causado a terceiro. Então, nesse caso que tinha pouco policiamento num evento com um número elevado de pessoas, pode-se entender que o Estado é responsável objetivamente pelos danos que, porventura, alguém sofreu. Não nos termos do Estatuto do Torcedor, uma vez que o fornecedor lá não é o Estado, não é o poder público. Mas, nos termos do artigo 37 da Constituição, aí sim é possível que o Estado venha a ser responsabilizado. Vale dizer que, considerando que um jogo de futebol é uma partida, é um evento privado, não é? Entre equipes privadas, entre atletas da iniciativa privada, caso o poder público informe no plano de ação o contingente que ele pode encaminhar para aquele evento, é natural que o clube mandante, a entidade organizadora, acabem criando meios de compensar essa ausência, com seguranças particulares ou outras formas de estabelecer a segurança. Então, como eu costumo dizer, a questão da violência ela é bastante complexa, mas é possível sim a gente vencer essa guerra contra a violência no estádio de futebol, utilizando o Estatuto do Torcedor e outros meios legais, sociais e psicológicos que a gente tem para lançar a mão por aí. E aí, grande Arthur? Pois bem, professor. Nota-se que a Lei Pelé é a que dispõe sobre as relações de trabalho dos atletas profissionais. Eu gostaria de saber se, no que esta lei for omissa, se a CLT pode ser aplicada subsidiariamente. Pois bem, a Lei Pelé ela atua como lei especial que regula uma atividade especial de trabalho. Como existe, por exemplo, norma que regula a atividade dos bancários, dos ferroviários. Então, é uma previsão específica para um tipo de trabalhador específico. O atleta não pode ser entendido como um trabalhador como os demais, por várias razões. Por exemplo, o trabalhador comum, quem estabelece hora de trabalho, aonde ele vai trabalhar, é o seu empregador. O atleta não. Quem estabelece aonde ele vai jogar não é o empregador dele, é a entidade que organiza a competição. Né? Quem estabelece a hora que ele vai... como, quer dizer, a hora e aonde, é a entidade que organiza a competição, não é o seu empregador. Então, existe uma série de peculiaridades aí nessa história. Então, por isso existe a Lei Pelé com as normas específicas. E a gente chama de contrato especial de trabalho do atleta profissional. Às vezes as pessoas até abreviam com CET,
contrato especial de trabalho. Dou outro giro em tudo aquilo que não confrontar a CLT e que puder ser aplicável, aplica-se sim subsidiariamente a CLT. Então, aquilo que a Lei Pelé não dispuser e aquilo que apesar da Lei Pelé não dispuser, que a CLT tiver e não contrariar os princípios gerais, as normas gerais da Lei Pelé, eu aplico sim a CLT de maneira subsidiária. Então, a resposta sim, objetiva, sim. Eu posso aplicar, sim, eu só posso como devo a CLT de maneira subsidiária à Lei Pelé. Ok, eu falei que a Elizabeth é nome de rainha, você tem nome de rei também, né? De craque e de rei. Elizabeth, o que você tem aí pra gente? Bom, retomando a aplicação de normas, eu gostaria de saber se, quando houver um conflito entre normas nacionais e normas internacionais, qual deve prevalecer? Muito legal, boa pergunta. Aliás, vocês estão brilhando nas perguntas, eu estou gostando. E assim, eu fico com medo de vocês perguntarem e não saber responder, porque o nível está bom de perguntas, estão de parabéns. O artigo 1º da Lei Pelé, ele estabelece a possibilidade de se receber as normas internacionais, especialmente o que diz respeito às regras das competições. A gente tem a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né, que era a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que agora virou Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que ela estabelece também as formas como a legislação estrangeira é aplicável. Bom, como regra, aqui dentro do Brasil, a gente aplica a lei brasileira. Então, se houver conflito, eu vou me utilizar daquilo que estabelece a lei de introdução. Então, o princípio da territorialidade. Então, como regra, se aconteceu no Brasil, eu aplico a lei brasileira. Agora, a gente tem algumas situações interessantes, que aí eu vou abrir mão da lei brasileira e vou aplicar a norma estrangeira. Por exemplo, um conflito laboral entre um clube brasileiro e um atleta estrangeiro. O cara trabalhou aqui, em tese aplica CLT. Só que ele está num outro país. Ele não é obrigado a utilizar a Justiça do Trabalho brasileira para demandar. Ele pode utilizar a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. Então ele pode utilizar das normas FIFA, do Estatuto de Transferência de Jogadores, do Estatuto dos Jogadores da FIFA, para poder pleitear o direito dele contra um clube brasileiro. Então, nesse caso, em que a gente teria um aparente conflito de normas, que na verdade não é um conflito, o Brasil é soberano, a legislação brasileira é aplicável, e apesar da Lei Pelé receber as normas, a lei brasileira ela tem que prevalecer. Entretanto, quando existir uma demanda de um clube nacional com um atleta estrangeiro, ou o contrário, um atleta brasileiro com um clube estrangeiro, essas demandas devem ser, ou tendem a ser, iniciadas, processadas e julgadas na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. Diga, Douglas. Se numa Copa do Mundo, na Olimpíada, tem um exame de doping, se esse exame de doping vai ser investigado pelo Sistema Brasileiro de Combate ao Doping ou do país que o atleta o doping está sendo feito? Vamos lá. Doping é uma grande guerra que a gente tem que travar no esporte. Tem um princípio que rege a atividade esportiva, chama princípio da par condition. O que é isso? Princípio da paridade de condições. Se eu vou disputar uma modalidade esportiva com o Arthur, a gente tem que ter as mesmas condições de disputa. Então eu não posso consumir um produto que melhore o meu desempenho, que eu vou ter uma condição melhor do que a do Arthur. E é daí que parte a ideia do doping. Só que aí surge um primeiro problema, uma primeira dificuldade. Como que eu vou assegurar que as regras do uso de substâncias dos brasileiros serão as mesmas dos norte-americanos? E para isso surgiu a Agência Mundial Antidopagem, a WADA, que é a abreviatura WADA. A WADA ela criou como se fosse um código único, dizendo todas as substâncias que não podem e o tanto que não podem. Aí você me disse, poxa, Gustavo, mas como que todo mundo aceitou a WADA? O Comitê Olímpico Internacional, por meio daquela pirâmide desportiva do sistema federativo, diz assim, olha, se a sua modalidade quer ser modalidade olímpica, você vai ter que seguir as regras da WADA. Se a sua federação quer disputar Olimpíadas, você vai ter que seguir as regras da WADA. Vocês se lembram, a equipe de atletismo da Rússia não disputou os Jogos do Rio, porque não seguiu as regras da WADA, de doping. Bom, os exames são feitos nas competições, mas podem ser feitos fora de competição também de surpresa. Para as competições nacionais, o sistema brasileiro que vai atuar. Então, Campeonato Brasileiro de Futebol, corrida de rua, maratona de São Paulo, aplica a lei brasileira, Campeonato de basquete, enfim.
O campeonato nacional aplica as normas nacionais. Agora, para essas competições internacionais, o controle é feito pelos organizadores daquela competição. Então, a FIFA, por exemplo, na Copa do Mundo, ela faz o controle. Caso com o resultado ali dê positivo, o tribunal dela vai julgar. Da decisão dela, cabe recurso para o TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte. E como o TAS está localizado na Suíça, da decisão do TAS cabe recurso para a Justiça Comum da Suíça. Numa Olimpíada, se existe, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, uso de doping, existe um painel para a solução de disputas do Comitê Olímpico nos Jogos Olímpicos. Este painel vai aplicar a pena, dali cabe recurso para o TAS e do TAS para a Justiça Suíça, se for o caso. Ok? Nós estamos chegando no fim, minha última perguntinha, acabou que todo mundo perguntou igual. Para o Arthur, para a gente fechar aí com chave de ouro. Qual que é a pergunta que você vai fechar aí o nosso debate, nosso programa? Então, professor, a pergunta é a seguinte: como exatamente o mando do jogo se relaciona com a responsabilidade das entidades de prática desportivas? Antes do Estatuto do Torcedor, tinha-se uma dificuldade muito grande de se estabelecer quem era o fornecedor daquele evento. Não se sabia quem era o fornecedor porque a legislação não estabelecia e eu não conseguia, aí a necessidade, às vezes, de uma lei específica, né? Eu não conseguia enquadrar o evento esportivo no Código de Defesa do Consumidor. Eu não conseguia enquadrar. Eu tenho um jogo de futebol. Quem é o fornecedor para poder responsabilizar? Eu não conseguia pegar aquela relação e enquadrar no conceito lá do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Aí veio o Estatuto do Torcedor e falou assim, peraí, eu vou dizer quem é o fornecedor. É o clube mandante e a entidade organizadora do evento. Então, qual a relação do clube mandante? Como o clube mandante é ele que, teoricamente, organiza-se para receber o visitante, e como a entidade que organiza a competição, ela que organiza toda a competição e entrega o produto, estes dois são tidos como fornecedores. E como fornecedores que são, a responsabilidade pelos danos civis sofridos pelos torcedores ali no local do evento esportivo ou em razão dele, será de maneira objetiva. Ou seja, daqueles elementos lá da responsabilidade civil, culpa, dolo, dano, nexo de causalidade, eu não preciso da culpa. Basta que tenha o dano e o nexo de causalidade. Dano, ato ilícito e o nexo de causalidade. Eu não preciso comprovar a culpa, porque a responsabilidade nesse caso ela é objetiva. Ok? Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Foi muito legal esse bate-papo. Pena que passou muito rápido. Douglas, Elizabeth e Arthur, desejo muito sucesso na vida profissional de vocês. Agradeço a quem nos assistiu e acompanhou esse curso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, espero que tenham curtido bastante. E um grande abraço, fiquem bem e muito sucesso na vida de todo mundo. Até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.